Números capítulo 25. Diz assim: o versículo 6. Um israelita, estou lendo Números 25, 6. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita. Diga, mulher midianita. O que quer dizer mulher midianita? Uma mulher do povo chamado Midian. O povo de Midian. Uma mulher estrangeira. Na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel que choravam à entrada da tenda do encontro. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Todo Israel estava reunido com Moisés, na frente da tenda do encontro, onde Israel se encontrava com Deus, aquela tenda, aquele tabernáculo. Todos estavam chorando, porque pessoas em Israel estavam morrendo, e já tinham morrido 24 mil pessoas, por conta de uma praga, de uma peste. Estão todos chorando. O povo todo reunido. Um homem traz uma mulher estrangeira midianita na frente de Moisés e de toda a comunidade de Israel. E quando Finéias, verso 7, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Diga, uma lança. Ele seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Ele atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga entre os israelitas. E os que morreram, verso 9, por causa da praga foram 24 mil. Diga misericórdia. No verso 10, o Senhor diz assim que Finéias foi zeloso, diga zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles. E Deus então elogia, enaltece a vida de Finéias, dizendo que ele foi zeloso com o mesmo zelo que ele tem pelo seu povo. Olha, o verso 14 diz: o nome do israelita que foi morto com aquela lança, junto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita, da tribo de Simeão. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra em nome de Jesus, amém? Um homem chamado Finéias, com uma lança, toma uma providência, na frente de todo Israel que chorava, na frente de Moisés, e Deus o elogia por isso, pelo que ele fez com aquela lança, matando um líder de Israel com a mulher com quem ele se prostituía. Interessante que o meu nome, que antigamente, há muito tempo atrás eu não gostava, mas quando eu conheci a visão celular, eu fui curado e comecei a gostar do meu nome. Você sabe o que quer dizer Paulo? Paulo foi um nome que Jesus deu para Saulo, que tem a ver com pequeno. E Rogério significa aquele que é adestrado com a lança. E Petrise vem de Petrus, pedra. E um pastor, Jorge, que já pregou aqui, que mora na França, diz para mim que em francês Petrise é sacerdote. Pelo amor de Deus, minha mãe acertou em tudo quando escolheu. Isso não é nome, isso é decreto profético. Amém ou não amém? Havia uma praga em Israel, pessoas morrendo. O rei de Moabe, que estava aliado com o rei de Midian, tinha contratado um profeta lá da divisa, que vivia na região do Eufrates, na divisa da Síria com a Turquia, lá no norte do Oriente Médio, no norte, bem ao norte de Israel, entre a Síria e a Turquia atualmente. Ele importa de lá um profeta chamado Balaão,
E a missão que ele dá para Balaão, ele contrata. A Balaão vem para receber dinheiro. E o que o rei de Moabe, aliado com o de Midian, queria? Queria fazer uma macumba, queria uma obra de feitiçaria, queria uma maldição para o povo de Deus. Porque o povo de Deus estava vindo do Egito e conquistando a terra prometida. Ele era o rei de um território que seria conquistado. Então ele resolve agir de modo espiritual. E ele precisava então entrar numa guerra espiritual. E ele traz então um homem poderoso chamado Balaão. Se você olhar o capítulo 22 de Números, você vai ver que no verso 6 tem aí o pedido que o rei de Moabe faz a Balaão. Ele faz e depois ele repete esse pedido, ele manda pessoas ilustres, ele manda uma comitiva, manda uma segunda comitiva, ele constrange Balaão a vir para fazer um trabalho para ele. Vem, verso 6 de Números 22, eu te suplico e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Porquanto eu sei, ele diz, eu sei muito bem, aquele a quem tu abençoas, Balaão, é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas, fica amaldiçoado. Então venha, eu te pago muito bem para você amaldiçoar o povo de Israel. E quando Balaão, ele está para sair da terra dele para ir, pois não é que Deus fala com ele, é Balaão que tem um problema com a jumenta. E a jumenta até fala com ele. Esse Balaão, essa história de Balaão, irmãos, essa história de Balaão tem tanto a ver com a igreja, que Balaão é mencionado em Números, mas também é mencionado 3 vezes no Novo Testamento, pelo menos. Pedro, Judas e o apóstolo João no Apocalipse usam a pessoa de Balaão para trazer alertas e revelação para a igreja. Então essa palavra que envolve Balaão, que envolve Israel, tem revelação muito séria para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso abra os seus ouvidinhos e o seu coraçãozinho para você receber essa palavra e essa revelação, por favor. Amém ou não amém? Venha amaldiçoar esse povo. Porque eu sei que você tem poder para amaldiçoar. Então eu quero que você amaldiçoe esse povo. Mas a palavra do Senhor nos mostra, no relato de Números, que Israel era um povo bendito. E que ninguém conseguia amaldiçoar Israel enquanto Israel fosse bendito. Preste atenção, todos nós, cada um de nós, tem o direito de ser bendito nessa terra. Nós temos o direito, nós temos a bênção, nós temos o favor, nós podemos, só depende de nós, sermos benditos nessa terra. Como Israel, nós podemos ser o povo mais abençoado da terra. Assim como Balaão não pôde amaldiçoar Israel, você também pode se colocar de uma tal maneira nessa terra que nenhuma maldição grude em você, que nenhuma maldição pegue em você. Você pode ser imune a qualquer macumba, feitiçaria, obra maligna, assédio do inferno, mas depende de você tomar posição. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Por quê? Porque Israel era um povo bendito. Diga, eu faço parte de um povo bendito. Deus falou para Balaão no capítulo 22, verso 12, olha lá. Então Deus ordenou a Balaão, não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é um povo que? Diga, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é um povo abençoado. Diga, eu faço parte do povo abençoado. Então Deus já avisou Balaão, você não vai poder amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Você não vai poder amaldiçoar esse povo, porque esse povo é um povo abençoado. Você não vai poder amaldiçoar esse povo, você não vai conseguir amaldiçoar esse povo.
Antes dele subir naquela jumenta e começar a viajar para o sul, ele já sabia que ele não ia conseguir. Mas Deus autorizou ele a ir. Olha Números 23, verso 20. Balaão, explicando para o rei Balaque por que não conseguiu amaldiçoar o povo. Ele não conseguiu, ele não podia. Ele foi tomado em transe, em vez de sair maldição da boca dele, saía bênção. Números 23, verso 20. Portanto, recebi ordem para abençoar. Deus abençoou o povo, e eu não posso mudar isso. Explica ele para o rei. Você quer que eu amaldiçoe, mas eu não posso, porque o Deus desse povo decretou bênção sobre eles, e como a bênção está decretada por Deus, eu não posso mudar isso, nem que você me pague todo o dinheiro do mundo. Explica Balaão para o rei de Moabe. E o rei tinha feito sacrifícios no monte, vários animais sacrificados, fez tudo conforme a cartilha, mas não foi possível. Olha só, meu Deus, irmãos, esse é o tipo de texto que tinha que estar marcado na sua Bíblia. Olha o verso 21. Por que eu não posso amaldiçoar esse povo? Explica Balaão. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. Diga, o Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Eu já falei para você que o diabo odeia quando a gente dá grito de louvor. Grito de júbilo. Olha o que o profeta Balaão diz. Eu não posso amaldiçoar esse povo, porque o Deus eterno está com eles. E o brado de aclamação ao rei está na boca deles. Eles têm um grito que repele maldição. Interessante, quem é que se irrita com um grito de júbilo? Gente que não está na bênção. É capaz de ter gente que fala para você assim: eu não gosto quando o povo grita de júbilo. Quem é que não gosta de grito de júbilo? O diabo e quem não está na bênção. Pois é o homem, o profeta que diz, eles têm um grito, um brado de aclamação ao rei, e esse brado repele maldição. Quem entende isso? Dá um grito de júbilo aí no seu lugar. Meu Deus, isso arrepia. Isso arrepia. Aí você diz assim: eu não gosto disso, não venho mais nessa igreja. Calma, espera até o fim do sermão. O eterno Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito, e eles têm a força do boi selvagem. Ou seja, eles têm saúde, eles têm vigor, eles têm ânimo, eles têm uma força sobrenatural, uma disposição. O animal mais forte que eles conheceram, o boi selvagem. Então eles têm essa força, essa saúde, esse vigor sobrenatural. Quando Deus nos abençoa, abençoa todas as áreas da nossa vida, inclusive a saúde. Sim ou não? Verso 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel, meu Deus do céu. Você pode repetir esse verso 23, diga: não há magia que possa contra Jacó, não há encantamento que possa contra Israel. Diga: eu faço parte do Israel de Deus, eu sou povo de Deus. Então essa palavra tem tudo a ver comigo. Se é verdade isso, dá um aplauso ao Senhor. Sim, numa nova tentativa, pois o rei de Moabe está desesperado. E ele diz: não é possível, você veio lá do seu país, você veio até aqui, você fez essa viagem, eu não deixo você voltar, e se você não tentar de novo, faz tudo o que for preciso, mas tente de novo, muda de ângulo, muda de monte, repete o ritual, mas continue tentando amaldiçoar esse povo.
E Balaão diz: bem, já que você está pedindo, Números 24:1, veja o que deu uma nova tentativa. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia. Diga: não adianta amaldiçoar Israel quando Israel está na bênção de Deus. Verso 5, olha o que diz o verso 5. Quão belas, então ele começa a abençoar Israel, porque não adiantava amaldiçoar, ele não podia. E olha o que ele diz em transe sobre Israel: quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Verso 8, Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, eles devoram nações inimigas. Verso 9, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. E novamente, então, ele abençoa Israel, e ele declara a força de Deus sobre Israel. E olha que interessante, o verso 5 diz: quão belas são as tuas tendas. Irmãos, você imagina como eram as tendas de Israel? 603 mil homens, então deviam ser mais de 600 mil famílias, mais de 603 mil, fora os levitas, então tinha 630 mil tendas, que eles montavam e desmontavam há quase 40 anos. Então você imagina, Calixto, você monta e desmonta aquele stand. De vez em quando você não tem que trocar os equipamentos lá, porque vai desgastando. Então eles estão viajando desde o Egito há décadas, e monta aquela tenda e desmonta aquela tenda. Você acha que eram bonitas as tendas? Os panos, tenda de pano, de lona. Quando Israel montava acampamento no deserto, devia ser assim: se você pegasse um drone e subisse, ou subisse numa montanha, para você ver, ter uma visão panorâmica daquelas 630 mil famílias, debaixo cada um da sua tenda. Não devia ser uma coisa muito bonita, ainda que Deus cuidava de que fosse tudo organizado, o tabernáculo no meio, e cada tribo tinha o seu lugar, havia um mapa de organização. Mas a palavra que sai da boca daquele profeta é que havia uma beleza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó. A beleza não estava nos panos velhos, nas tendas de pano que eles tinham trazido do Egito. A beleza estava assim na estrutura das famílias de Israel. Quão belas são as tuas famílias, ó Jacó. Eu não tenho como amaldiçoar essas lindas famílias. As famílias de Israel são lindas, as famílias do povo de Deus são lindas. Quisera eu amaldiçoar, mas não posso, porque os lares, as tendas de Israel são benditas. Pois isso vale para a igreja. Sua casa pode até ter telhado de zinco, mas se ela é de Deus, ela é linda. Porque a bênção de Deus nos enobrece e traz beleza espiritual para a nossa família, sim ou não? Aliás, se você mora numa casa de telhado de zinco, fale com o Estevão, que ele resolve para você. Ele troca telhado, não, ele é corretor. Ele vende uma casa nova para você. Sim ou não, Estevão? Tem planos. Você tem apartamento a partir de quanto? Qual o mais barato que você tem? 0 de entrada. E a pessoa pega a chave depois de quanto tempo? 3 anos. Meu Deus do céu, imagina. Fale com o Estevão, para você ter, hein, nossa, Petriz e Estevão, incorporações, hein, irmãos? Mas ainda que a sua casa seja muito humilde, ainda que a sua casa seja tenda de 40 anos de uso, mas espiritualmente há uma beleza. E tudo que o rei de Moabe queria é que as famílias de Israel fossem decrépitas, horríveis, lúgubres, sofridas. Mas a visão que ele tem é de que as tendas de Israel são belas, são lindas, são benditas, são famílias abençoadas. E creia que é assim que Deus quer que a gente viva. E quando você está na bênção de Deus, não tem maldição, o diabo não consegue entrar na nossa casa.
Se você está na bênção, você é responsável por conservar sua tenda, sua casa, sua família debaixo da bênção de Deus. Sua casa deve ser um território de bênção. Amém ou não amém? Uma ilha de bênção plantada nessa terra. É assim que Deus quer. E por mais que gente maligna, que gente maldosa, que gente invejosa queira fazer o mal, se você é de Deus, se você está em Deus, o mal não pode entrar, sim ou não? E não é à custa de uma planta. Eu lembro quando eu era criança e minha família não era evangélica. E minha mãe e as amigas dela criam no poder da espada de São Jorge e do comigo ninguém pode, que plantavam nas casas, contra inveja, mal olhado. Irmãos, eu lembro das mulheres que conviviam com a minha mãe, lidando com quebrante nos filhos. O que é quebrante? Mal olhado. As crianças sofrendo por causa de olhos gordos, cobicentos e maldosos. Maldade entrando nas crianças e enfermando as crianças. E aí eu lembro das mandingas para tentar defender as crianças desse tipo de maldição. Pois isso acontece. Veja que eu sou pastor dessa igreja há 25, vai fazer 26 anos, nunca lidamos com isso aqui, porque nós somos diferentes. Nunca me chamaram para tirar quebrante de criança. Nunca me chamaram para abençoar um vaso de comigo ninguém pode. Irmãos, porque Israel é diferente, e Balaque precisou explicar para o rei, e Balaque precisou entender, Balaão explicando para ele: eu não consigo amaldiçoar Israel, eu não consigo. 3 vezes eu tentei e não consigo, porque eles são abençoados, as tendas de Israel são benditas, Deus está no meio deles, e o brado que eles dão é um brado de aclamação ao rei. É impossível que alguma maldição grude em Israel. Nós somos povo de Deus, o Israel de Deus, e temos essa bênção, esse favor, sim ou não? Que bênção é ser o povo bendito do Senhor, amém ou não amém? Diga: eu faço parte do povo bendito. A minha tenda é uma tenda bendita. Se é verdade isso, dá um aplauso bem lindo para o Senhor. Note, essa história começa no capítulo 22. Capítulos 23 e 24 são Balaão tentando, e cada tentativa que ele faz é frustrada, e a maldição que ele queria lançar é tornada em bênção. 3 vezes Israel é abençoado. Mas chegou o capítulo 25. E no capítulo 25 uma maldição, uma praga se instala em Israel, horrível. E 24 mil pessoas morrem. E aí chega o texto que eu li com você no começo desse sermão. Israel está inteiro chorando diante da tenda do encontro. E Moisés está à frente de Israel. Israel está quebrantado, chorando por conta de tanta gente morrendo. Quando Zinri, líder da tribo de Simeão, passa com uma mulher midianita na frente deles e entra na tenda dele. É quando Finéias Rogério, pega a lança e tem aquele gesto que Deus interpreta como zelo de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu com o povo bendito? O que aconteceu com o povo bendito? O que aconteceu com o povo bendito? O que aconteceu com as tendas lindas, com as tendas benditas de Israel? Irmãos, nós temos um escudo protetor, e o diabo não tem como atravessar esse escudo, a não ser que nós baixemos o escudo. A malignidade não tem como atravessar o escudo, a não ser que a gente baixe esse escudo. Pelo amor de Deus. Números 31, verso 8 explica o que aconteceu. Balaão, sabe por que a jumenta não deixava ele andar? Tinha um anjo em frente a ela. Qual era o problema que o anjo do Senhor viu em Balaão? O coração dele era terrível. O coração de Balaão era terrível por money, por dinheiro. Balaão era um profeta
que se vendeu. E ele ensinou o inimigo de Israel como tirar o escudo de Israel. E ele ensinou o inimigo de Israel como neutralizar a bênção, como fazer com que as famílias de Israel perdessem a bênção, como dar acesso à maldição nas tendas de Israel. E pelo amor de Deus, isso está na Bíblia, porque isso também tem a ver conosco. Há uma revelação de Deus para as nossas famílias nesse texto. Ao mesmo tempo que nós somos tão abençoados, nós também podemos, se vacilar, perder o nosso escudo. E o que aconteceu? Se você olhar o capítulo 25, verso 1, diz que Israel estava na região do deserto de Sitim, e o povo começou a se entregar o quê? A se entregar o quê? Diga aí, o povo começou a entregar-se, diga, entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. E o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Olha o verso 2. Que as mulheres os convidavam aos sacrifícios aos seus deuses. E o povo comia e se prostrava diante desses deuses. E assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quem foi que deu essa dica para Moabe? Foi Balaão. 31:8 de Números diz que Balaão foi quem orientou. Você quer que Israel perca a bênção? Você quer que Israel perca o escudo? Você quer que as tendas de Israel fiquem decrépitas? Leve Israel a pecar. Introduza imoralidade. Chame os homens de Israel para o culto a Baal Peor. Envolva os homens de Israel com a imoralidade. Envolva os homens de Israel com a prostituição. Ofereça as suas mulheres para os homens de Israel. Convide os homens de Israel para as suas festas de adoração ao seu Deus da fertilidade. Baal era o Deus principal de Moabe. E ali no Monte Peor, ele era adorado com orgias, com festas imorais. As filhas de Moabe se oferecem para ter sexo com os homens de Israel. Quando está Moisés com Israel chorando, porque havia uma praga em Israel, um líder de Simeão chamado Zinri passa com uma moça, filha do líder de um dos clãs, Cobe era o nome dela, de Midian, uma princesa de Midian. Ele passa segurando a mãozinha dela, desfilando com ela, voltando da balada. Na frente de todo Israel, segura a mãozinha da midianita, dizendo: vou me dar bem agora. Estou voltando de uma festa ao Deus Baal. Esse Deus Baal é uma maravilha, porque o culto a ele termina todo mundo embriagado, pelado, e ninguém é de ninguém. São horas e horas e horas de plena liberdade sexual. Olha aqui, o que eu trouxe para casa. E na frente de Moisés, na frente de Israel, um líder entra na sua tenda. E todos sabem, ele está indo ter relação sexual com a moça, voltando de um culto a um demônio. É nisso que Rogério pega a lança e, furioso, vai lá e atravessa os dois com a lança, um em cima do outro, lança, atravessa os dois. E no exato momento que ele faz isso, cessa a praga em Israel. E Deus diz: o zelo desse sacerdote é o meu zelo, e por conta disso eu digo que a família dele será bendita para sempre. O que levou o escudo de proteção das famílias de Israel a cair? Imoralidade.
O que levou o escudo das famílias de Israel a cair? Imoralidade. O que levou o escudo das famílias de Israel a cair? Imoralidade. Pois veja que no século 21, no ano 2017, cada vez maior é a imoralidade. Qual a finalidade de haver tanta imoralidade nos nossos dias? Tudo que o diabo quer, que o inimigo quer, é que você perca o escudo. É que você deixe de ser uma família bendita. Sim ou não? Olha para o irmão que está do lado e diga: que assunto sério, irmão. Isso tem a ver comigo e com você. Não tem feitiçaria, não tem magia, não tem obra maligna que consiga fazer alguma coisa de mal contra esse povo. Esse povo é o povo de Deus, Deus está no meio deles. Mas nós podemos, se eles gostarem da imoralidade, se eles se prostituírem, se eles se corromperem moralmente, a gente consegue fazer o escudo baixar. E aí eles vão ser um povo pior do que qualquer povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém, amigo? Em Oséias, capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz assim: mas quando eles vieram a Baal-peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amavam. Diga, se tornaram repugnantes. Sim, meu Deus do céu, na testa do sacerdote Finéias estava escrito: santidade ao Senhor. Para que Israel se lembrasse sempre nos seus cultos que nós somos santos do Senhor. E que é a santidade de Deus que nos torna especiais. Mas em Baal-peor, Israel se torna tão repugnante quanto qualquer outro povo. Por isso, perde a proteção. A palavra do Senhor diz, em 2 de Pedro, capítulo 2, sobre pessoas que seguem o caminho de Balaão. Há pessoas, há crentes na igreja que seguem esse caminho traçado por Balaão. O caminho de se encantarem e abraçarem a imoralidade. E que por isso se tornam pessoas terríveis. Se você olhar 2 Pedro capítulo 2, verso 14, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, diga, olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm coração exercitado na ganância. Malditos. E uma exclamação, está escrito aí no texto. Eles abandonaram o caminho reto, diga, abandonaram o caminho reto, e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor. Há pessoas na igreja que seguem esse caminho de Balaão, e em vez de serem benditos, se tornam malditos, e a casa dessas pessoas não é um território de bênção. E eu quero dizer para você que há pessoas que não querem ter nem arca dentro de casa, porque a sua casa não é território de bênção. Sabe por que você não quer ter uma arca na sua casa? Há pessoas que nem estão vindo na igreja, porque não querem. Há pessoas que simplesmente não querem. Eu já imagino o que ele vai falar hoje. Ele fica insistindo que a gente tem que ter arca na nossa casa. Eu não quero. Sabe por que você não quer arca na sua casa? Porque sua casa não é mais território de bênção. Desculpe, mas não é mais território de bênção. Por quê? Porque você não quer. Por conta da tua postura. Há pessoas que seguem o caminho de Balaão. E o caminho de Balaão é um caminho de imoralidade. De imoralidade. Diga imoralidade. Mais uma vez, imoralidade. Balaão diz para o rei de Moabe:
Só tem um jeito de acabar com Israel: imoralidade. Faça eles serem prostitutos, faça eles serem sujos, faça eles curtirem pornografia, faça eles serem imundos, faz os olhos deles se encher de imoralidade, faz eles serem adúlteros, faz eles serem imorais. E as tendas lindas que Deus me mostrou vão se tornar em casas imundas. E o Deus que está no meio deles não estará mais. Israel vai morrer no deserto. Oséias diz: Israel se tornou repugnante. Enquanto nós somos o prazer de Deus, Deus está conosco. Mas ai de nós se nós nos tornarmos repugnantes. O que é repugnante? Israel se tornou repugnante. O que é repugnante? Nojento. Que dá vontade de vomitar. Nojento. Quando eu era criança, meu irmão era mais novo que eu, 1 ano e meio mais novo, e quando ele ficava nervoso, ele xingava, ele só sabia xingar de uma coisa: nojentinho. Então, até hoje eu lembro do meu irmão chorando e xingando de nojentinho. Era a palavra mais feia que ele conhecia, coitadinho. Que Deus o abençoe. Mas você quer se tornar nojentinho? Pois Israel se tornou nojentinho. Por quê? Porque baixou o escudo. Por quê? Porque preferiu a imoralidade. Por quê? Porque se entregou ao pecado. Pois Deus espera que você e a sua família sejam territórios de bênção. Deus espera que as nossas famílias sejamos territórios de bênção. Sim ou não, amigo? Tudo que o diabo quer é uma chance de botar maldição na sua casa. Você não pode seguir o caminho de Balaão. Você tem que seguir o caminho de Jesus Cristo. Sim ou não? Irmãos, imoralidade sexual é uma armadilha para os crentes hoje. Imoralidade sexual é a principal armadilha para os crentes hoje. A principal armadilha para os crentes hoje. A principal armadilha para os crentes. Imoralidade sexual para todo lado. Imoralidade sexual para todo lado. Estamos cercados de imoralidade sexual. E hoje você tem que se posicionar em relação a isso. E nós temos que nos posicionar em relação a isso. Chegou o tempo de você e a sua família fecharem a porta para qualquer imoralidade. E declarar que a sua casa é uma tenda de bênção. Sim ou não? Irmãos, século 21, internet, o que acontece? As pessoas são mais imorais do que nunca. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pois me diga, o que está acontecendo com o nosso mundo? Você viu o escândalo que foi aquela exposição em Porto Alegre, que os cristãos do Brasil rechaçaram, por conta do que a gente viu divulgado, que estava sendo exposto ali, a visitação de estudantes, de crianças, de gente tida como progressista, descolada, coisas abomináveis acerca do cristianismo e coisas inomináveis com relação à imoralidade. Coisas que a Bíblia chama de imundas, abomináveis, repugnantes, sendo tratadas ali em obras de arte. Aquilo não é arte, aquilo é repugnância. Mas as pessoas do mundo de hoje querem que nós aceitemos aquilo como coisa qualquer, como um direito das pessoas. E creia que a intenção daquilo é fazer com que crentes sejam imundos, com que as famílias dos crentes sejam imundas. Aquilo é só uma demonstração de como a sociedade é suja, de como a sociedade é suja, de como a sociedade é suja. Nós lidamos com um nível de imundície. E a internet é uma ferramenta tão terrível. Eu estava observando algumas informações. Pornografia. Irmãos, a pornografia no mundo movimenta mais dinheiro do que o comércio de armas.
A pornografia, eu somei tudo que Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França, Inglaterra exportaram de armas em 2015. Não deu metade do que a pornografia movimentou naquele ano no mundo. São muitos bilhões de dólares que envolvem uma indústria maligna de pornografia. Pornografia, um incentivo à imoralidade, um vício. Olha, eu quero dizer para você, você acha que o pior vício no mundo hoje é em cocaína? O pior vício no mundo hoje é em pornografia. E digo para você, movimenta tanto ou mais dinheiro no mundo do que cocaína, do que droga. E quer que eu posso dizer uma coisa para você? Estatísticas dizem que 40% dos líderes das igrejas são viciados em pornografia. Diga misericórdia. 40% dos líderes das igrejas, de líderes viciados em pornografia, viciados. O mundo incentiva as pessoas a serem imundas. Parece que Balaão deixou uma cartilha. E quanto mais tecnologia, quanto mais acesso, e querem deixar as nossas crianças imundas, já com uma disposição a serem imundas. E os chefes de famílias, os homens imundos. Eles querem que você pegue na mão da midianita e seja escancarado, despudorado, que eles querem que você seja como Zinri e assuma a sua imoralidade e leve para dentro da sua casa imoralidade. Agora você quer viver do jeito que o mundo quer ou quer viver do jeito que Deus manda? Você quer a sua tenda na bênção ou você quer a sua tenda no mundo? Como você quer a sua família? Na bênção, no escudo, ou você quer a sua tenda vituperada por malignidade, exposta à imundície? Quem é o seu Deus? É o Deus de Israel ou é Baal? Quem servia Baal tinha pornografia todo dia, ao vivo. Quem serve Jesus tem santidade todo dia. É o povo santo. Por isso nós somos especiais. Sim ou não? Fala para o irmão que está dizendo, está entendendo ou não? Diga para o irmão, depois você assiste de novo. É tanta imoralidade, é tanta imoralidade, é tanta imoralidade no mundo. É tanta imoralidade. É tanta imoralidade. 12% de todos os sites da internet no mundo são de pornografia. 12%. 12% de todos os sites. Uma de cada 4 consultas ao Google é de pornografia. Uma de cada 4 é de sexo, de pornografia. As pessoas são cada vez mais imorais. São cada vez mais afeitas a isso. Sabe qual é a estatística? Que 70% dos homens de 18 a 24 anos são viciados em pornografia. Os homens do mundo. E mulheres também, em menor escala. Pelo amor de Deus, se você estiver na bênção, tem um escudo na sua casa, e o inimigo não pode tocar. Nós somos chamados por Deus para sermos famílias benditas do Senhor na terra. A igreja do Senhor é para ser o povo mais bendito da terra. Balaão teve que declarar isso 3 vezes. Só que desde Balaão nós sabemos que há um jeito de baixar o escudo, se a gente aceitar a imoralidade na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então hoje é dia de você, em nome de Jesus, se posicionar. Você quer sua família na bênção? Você quer sua família debaixo do escudo? Ou você quer sua família aberta à malignidade? Quem é o seu Deus? É o Deus de Israel ou é Baal? E se você é um viciado, você tem que ser liberto hoje em nome de Jesus. Liberto. Quebra essa maldição na sua vida, pelo amor de Deus. Não leve isso para sua tenda mais. Seja liberto. Seja bendito. Sim ou não?
Cadê a arca da sua casa? Por que você não quer arca? Por que você não quis fazer uma reunião de oração por semana com a sua família? Você não quer 1 hora por semana para orar com a sua família? Mas você gasta quantas horas vendo filme pornográfico na internet? É assim que você quer que Deus te abençoe? É assim que você quer que Deus te abençoe? Pois tudo que o diabo quer é que nós sejamos uns imundos, que os nossos olhos sejam cheios de adultério. Ora, a gente diz que a gente tem visão, mas se a gente é imundo, os nossos olhos são cheios de adultério, não de visão. Você não entende as coisas de Deus porque seus olhos são cheios de adultério. Em vez de você olhar para a cruz, você olha para nádegas. Está entendendo? Desculpa, mas a Bíblia diz para a gente olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas quando você é imundo, os seus olhos são cheios de adultério. E se você segue o caminho de Balaão, seus olhos são cheios de adultério. Os seus olhos te traem. Os seus olhos te traem. Sim ou não? Que Deus tenha misericórdia. Olha, alguém falou para mim outro dia: o senhor fica bravo. Eu não gosto. Desculpe, isso não é braveza, é zelo. Sorte sua que eu não tenho lança. Então meu zelo é com microfone. Você sabia que o apóstolo René, ele quase perdeu o movimento do braço esquerdo dele? Ele fez 1 ano de fisioterapia e foi curado. Ele conta que foi curado por Deus, porque a fisioterapia não resolvia. Porque dele pregar, segurando o microfone que nem eu seguro aqui, e de ficar tão tenso, por conta desse zelo que a gente tem de falar de Deus, ele contraiu um problema no músculo. Paula, fisioterapeuta. E ficou com problema de não conseguir levantar o braço. De tanto pregar. Prega muito mais do que eu. Você não sabe o que é ter zelo. De pregar com zelo. De pregar com zelo. De se sentir responsável pelo povo de Deus. Não é braveza, é zelo. Isso é muito sério. Sim ou não? Você sabe a dor que dá no coração de ver o povo bendito de Deus vituperado por maldição, pessoas morrendo, 24 mil pessoas se perdendo? Você pode imaginar a tristeza que estava em Moisés, a tristeza que estava nos líderes do povo, quando aquele moço passa desaforadamente, dizendo: eu quero é Baal. Todos chorando, mas tinha um Rogério lá, para pegar aquela lença. Que nome bonito, hein, Rogério? Por isso que domingo que vem eu vou levar os... Olha, homem que não vier aqui domingo vai estar mal na fita. Nós temos que ser os homens que fazem bom uso da lança. Sim ou não? Homens que se posicionam em benefício da casa do Senhor. Amém ou não amém? Guardiões da honra, homens de honra, que guardam as suas casas na honra. Fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Levanta a sua mão direita para o céu. Ora comigo no seu lugar, diga: meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque o Senhor é o meu Deus. O meu Deus não é Baal. Eu não sirvo a imoralidade. Eu não sou um prostituto. Eu sou servo do Senhor. Eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Eu sou lavado pelo sangue redentor. Eu nasci de novo. Eu sou do céu. Eu não sou chamado para imoralidade. Eu sou chamado para te servir. E eu e a minha casa servimos o Senhor. Somos servos do Senhor. E a minha tenda, a minha casa é território do Senhor. Não é lugar de imoralidade.
Eu não aceito que a imoralidade, que a prostituição, que a pornografia poluam a minha vida. Em nome de Jesus, eu peço perdão ao Senhor por todo envolvimento com a imoralidade, por todo envolvimento com a pornografia. Põe a mão no seu coração, diga: meu Deus, em nome de Jesus, faça do sangue de Jesus no meu coração, na minha mente. Põe a mão na sua cabeça, diga: meu Deus, faça do sangue de Jesus na minha cabeça, em nome de Jesus. Toda poluição que roubou o meu discernimento, que roubou a minha visão, que encheu meus olhos de adultério, de impureza, que o Senhor apague isso da minha vida em nome de Jesus. Eu declaro para o Senhor que eu sou teu servo, que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, que na minha tenda não tem lugar para imoralidade, que na minha tenda não tem lugar para pornografia, que na minha tenda não tem lugar para prostituição, que na minha tenda não tem lugar para repugnância, que na minha tenda tem lugar para a tua arca, que na minha tenda tem lugar para a tua santidade, que na minha tenda tem lugar para a tua bênção, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu faço parte do povo bendito, o povo que tem o Senhor conosco. Eu não abro mão da tua presença. Diga para Deus: eu não abro mão de ter a tua presença. Diga: a Igreja Batista Vida Nova, Senhor, não abre mão da tua presença. Purifica-nos com o sangue de Jesus e perdoa-nos, Senhor, com todo contato, com toda brecha que nós abrimos a Baal, na nossa ignorância, no nosso descuido. Em nome de Jesus, nós declaramos ao Senhor: o caminho de Baal não é o nosso caminho. Eu não sigo o caminho de Baal, eu sigo o caminho de Jesus. O caminho de Balaão não é o meu caminho. O meu caminho é o caminho de Jesus. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é o caminho por onde eu vou trilhar, onde eu caminho junto com a minha família. O Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, e eu não abro mão de ter o Senhor comigo. Bendito seja o teu nome. Diga para o Senhor: meu Deus, renova o escudo, renova a proteção do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha casa. Diga: se o inimigo entrou na minha casa, sorrateiro, pois pode sair agora em nome de Jesus. Pois sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta meu casamento, solta meus filhos, solta meus bens, sai do meu território, porque eu declaro em nome de Jesus que o escudo está renovado, a bênção do Senhor está renovada sobre a minha vida, e não há lugar para maldição na minha vida, não há lugar para praga na minha vida. Eu estou debaixo da proteção do Senhor. Levanta a sua mão direita agora e diga: meu Deus, em nome de Jesus, me enche de zelo, o zelo de Finéias, me enche de zelo, zelo pelo Senhor, zelo pela tua casa, zelo pela minha família, zelo pelo que é importante para o Senhor. Me enche de zelo, porque eu sou sacerdote como Finéias, e eu quero a tua bênção para mim e para a tua casa, para mim e para a minha família, em nome de Jesus. Amém? Eu vou dar um aplauso de 1 minuto e dar um grito de júbilo ao Senhor.